Salve, salve navegantes dessa linda estrada chamada vida. Seja bem-vindo a mais um KenaiCast. Para você que não me conhece, eu sou o Di. E esse projeto aqui é um podcast itinerante que faz parte de um projeto maior chamado Partiu Kenai, onde a gente tem outras frentes aí. Então seja bem-vindo e hoje eu vou trazer aqui um convidado muito especial, uma pessoa que é um grande amigo, né, um artista. Ele também tem outros trabalhos, né? Não é só artista, e a gente vai conversar sobre tudo isso hoje aqui. Então eu gostaria de chamar e apresentar para vocês meu grande amigo Herbert Limírio. Cara, seja bem-vindo. Obrigado, Gi. Obrigado por... pela oportunidade aí, mano. Não, eu que agradeço, cara. Obrigado principalmente por você ter aceitado esse desafio, né? Eu falei assim, eu vou começar o podcast com meus amigos, né? Porque... pelo fato da gente ser das artes, né, a gente conhece bastante artista, né? Então eu falei, vou convidar os amigos. E aí eu falei, pô, eu preciso trazer alguém da música e já veio uma lista na cabeça e você foi um dos primeiros, tá ligado? Então, cara, obrigado por estar abrindo aqui esse espaço dos músicos também, né? Então, você que é músico e que é meu amigo por enquanto, né? Assim, quem também não é meu amigo pode me chamar, vamos marcar aí pra gente estar fazendo um podcast com você também. Cara, obrigado mesmo, né? E pra gente começar nosso assunto, né, nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho pra galera, assim, um pouquinho da sua história, né? Como que o Herbert se tornou esse grande músico que você é hoje, né? Trabalha com vários artistas. Teve um momento aí que eu, por te acompanhar, eu sei que você também teve o seu trabalho solo, né, como cantor, né? Você também não é só baterista, você toca outros instrumentos também. Então conta um pouquinho de onde que vem a música na sua vida, cara. Di, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí de estar compartilhando aí ideia com a galera. Você faz parte de um movimento importante na nossa cidade e quando você fala de trampo próprio, quem me encorajou, você tá ligado que foi? Fui um dos, né? Um dos, né? E aí, poxa, tá aqui hoje sendo um dos primeiros aí e poder falar pra galera um pouco dessa caminhada é muito massa. Cara, eu já tô na casa dos 30, quase chegando nos 40. E... Eu cheguei nos 40 esse ano. E, velho, eu tô nessa praia desde 20 anos. Minha família é musical, né? Uhum. Meu pai canta, toca, meu irmão vive disso, né? Tá nessa luta. E foram as duas pessoas que me encorajaram, que eu vi, eu falei, pô, quero fazer essa parada. Posso né? te contar uma coisa? Eu acho que eu já te contei, mas eu não sei se você vai lembrar. Eu estudei na escola que sua mãe trabalhava, né? E teve uma ocasião, eu não lembro se sua mãe é professora. Isso. Então, eu acho que sua mãe foi minha professora. Teve uma ocasião que ela chamou seu irmão para tocar lá. E cara, eu não sei se foi isso, mas o seu irmão tocando lá pra turma me deu um estímulo e eu creio que foi ali um ponto inicial ali de eu ter pelo menos um interesse pela música, sabe? Que eu fiquei encantado. Eu lembro até hoje a música, cara, eu tinha 7 anos, 8 anos no máximo. Eu lembro que ele tocou aquela música como que é? Uma folha qualquer, eu desenho de quem que é? Toquinho? Do Toquinho, isso. Tocou essa música do Toquinho. E ali eu fiquei encantado, cara. Anos depois, eu subindo ali a Rua das Quadras, eu vi a garagem aberta e seu irmão fazendo um ensaio. Eu falei, mano, aquele mano lá, e descobri que vocês moravam ali. Sim, a gente morava ali. Então, só que você ainda não existia, né? Anos depois fui te conhecer que eu descobri que você era irmão do... E a mesma coisa, tipo, dos seus primos, Sim. que moravam perto, eles acompanhavam os ensaios lá também. E eu acho que esse foi o maior movimento, assim, que eu tinha isso muito forte dentro de casa, velho. Era de segunda a segunda, saca? Então, todo mundo na minha casa era musical. Até minha irmã, que hoje é cantora de videokê, né? A gente se reúne. Mas assim, cara, todo mundo se movimentava em prol da música. E como que surgiu isso? Foi seu pai? Foi seu tio? Cara, quem trouxe? a família do meu pai, quando se reúne, a gente faz moda de viola, a gente faz um sertanejo. Alguns tios que até faleceram eram cantores, assim, tinham outros empregos, outras artes e tal, mas a gente sempre se reuniu pra cantar. Era o churrasco, cantava, era feijoada, cantava. Era pra ver... visita em casa normal, pegava o violão e sempre teve cantoria na minha casa. Que legal. E o meu avô, por parte materna, meu avô era sanfoneiro. Nordestino e tal. Que legal, então tinha cara. esse lance. Então das duas coisas, não teve como eu escapar, velho. Sim. Saca? E aí, com o lance do movimento dos ensaios,
Eu Do sempre seu falo irmão, que... você fala. Aham. Meu irmão sempre teve banda. Ou a banda dele, ou é o projeto dele solo. Teve uma época que a gente fez o estúdio dentro de casa. Então ele gravou o primeiro CD dele. E seus pais Pop à Vontade incentivavam? lá. Tudo, velho. Que legal. Tipo, não tinha... A gente nunca ouviu falar dos meus pais, não faz isso. Que legal, cara. Nunca, nunca. Até Isso é muito porque importante, movimentava. né? Com certeza, cara. Eu acho que esse é um dos principais fatores que hoje meu irmão vive disso. Uhum. Eu também vivo disso, né? E não exclusivamente, mas eu Uhum. vivo disso. Então eu acho que esse é o principal fator, velho, o lance da música. Uhum. E nesse movimento dos ensaios, tinha baterista, tinha muita coisa. E meu irmão tinha o costume de gravar os shows que passavam na TV no videocassete. Que legal. E tinha várias fitas, do Lulu Santos, do Roupa Nova. Meu pai sempre... os presentes em casa era CD, tipo, na época LP, né? Os Bem Brasil da vida, né? Bem Brasil. Nossa, eu gravava cara, também pra especial, galera. velho, era isso que rolava Uhum. em casa, manja? E assim, minha irmã escutava o pop, que na época era conhecido como Putz Putz, né, mano? Uhum. Alexia, manja? Que ano que é isso aí, mais ou menos? A década de 90, 90 ali, 94, né? 95, assim. Uhum. Eu sou de 91, né? Uhum. E, velho, era isso. Minha mãe, MPB e samba. Meu legal. pai, sertanejo raiz. Então, cada cômodo de casa, Sim, minha casa era sim. gigante, Tava rolando rolava som. bagulho. Então, onde eu ia, É tipo em casa hoje, é né, assim. todo mundo fala, pô, Herbert, você toca de tudo e tal. Eu toco por causa desse movimento, Uhum, sim. tá ligado? E o meu irmão na música pop e o pop rock. Sim. O Ed Mota e tal, o lance do Lulu Santos. Sim. E Legião, né? Eu lembro do seu Sim. irmão ensaiando Legião Urbana, cara. Sim, é. Era um trio, eu acho. Trio, alguma coisa assim. Quem teve banda, ou quem tem banda, ou quem... Cara, tocou um Legião. Mano, eu lembro que quando seu irmão ensaiava lá e a gente jogava bola na quadra, várias e várias vezes, eu, o Adolfinho, meu primo, a gente sentava lá na frente, porque às vezes estava fechado, às vezes estava aberto, né, a garagem de vocês. E eu sentava com o Adolfinho e ficava lá ouvindo. Mano, a gente era... Mano, nem imaginava que ia fazer um som, mas com certeza influenciou a gente para futuramente comprar os instrumentos. Em casa sempre teve instrumento também, cara. Eu lembro que com 5 anos minha mãe levou... meu irmão fazia aula de teclado e minha mãe... Um dia ela me viu eu tocando uma das músicas que meu irmão tocava, só de ouvido. Achava as notas lá e ela falou, pô, esse moleque tem um ouvido bom, vou levar ele fazer aula. Só que eu não sabia nem ler ainda, tá ligado? E aí a professora falou, não, espera ele aprender a ler e tal. E aí esse gap que teve, eu acabei desinteressando e fui voltar a ter interesse com 12, quando eu comprei meu contrabaixo. O Adolfinho comprou, eu não lembro se foi um violão ou uma guitarra, e eu comprei o contrabaixo. E ali a gente começou a tocar junto. Mas continua aí, eu te cortei. Cara, é muita história. E aí, tipo assim, nesse movimento, eu via os bateristas da banda do meu irmão tocando, e eu via lá na televisão. E aí, cara, tinha o lance do Roupa Nova. Porque todo mundo pergunta, Herbert, por que você toca e canta? Com o Serginho Irvão. Que legal, cara. Né? E o lance do VHS, meu irmão, ele gravou o show Vamos Bater Lata, do que passou na TV na época, do Paralamas. Nossa, cara, eu lembro desse show, e cara. pra quem não sabe, eu me chamo Herbert por causa do Herbert Viana. Que legal, cara. Isso não é lenda, é mesmo, porque se eu nascesse menina, a minha irmã ia escolher meu nome. Né? É meu pai e minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Certo. Como eu nasci homem, meu irmão escolheu. Que legal. E na época o Paralamas estava estourado. E eu me chamo Herbert por causa do Herbert Que Viana. da hora. Que Mas orgulho, não né? deu muito certo. Que bom, né? Puta cara. Velho, não deu muito certo. Eu sou guitarrista, acho. Já tinha guitarrista na família. Mas você toca Eu fui bem, batera. cara. Eu já vi você tocando ali, brincando, né? Mas eu acho que você joga bem em todas as posições, né? Um bom jogador. Eu virei batera por causa do João Baroni também. Uhum. Eu tinha batera no... Eu nem alcançava, velho. Isso meu pai e minha mãe contam. Meu irmão conta. Eu nem alcançava na batera. Eu fui ter batera pequena quando meu pai falou, opa, peraí. Eu acho que vai dar samba. E aí meu pai mandou fazer uma batera na Fischer na época. Que legal, uma cara. Loja, uma Olha. outra também. E aí eu tinha, né? Eu tenho essa foto, depois eu vou Que da mandar pra hora. você. Demorou. Cara, e aí eu comecei, eu tocava. Você manda que eu ponho na edição. Eu tocava lá embaixo, aí eu subia, dava o play no VHS, via o Baroni fazendo a virada, beleza, descia, fazia, aí voltava, assistia mais um pedaço, e aí isso foi o Baroni. Você foi aprendendo meio que sozinho no rolê. Na verdade, aula de bateria mesmo, eu nunca fiz, mano. Caraca, Zé. Eu nunca fiz aula de bateria.
Nunca diria, velho. Se eu falar que eu fiz aula de música depois, e eu fiz aula com um instrumento que hoje eu não toco, que é o trompete. Trompete, Na cara. época que eu toquei na orquestra, eu vou até contar essa fase, e eu não toco, né? E eu aprendi a ler batera nessa leitura do Pozzoli, na época que eu fiz trompete lá com o Josimar Lenz, que foi também um cara que, bicho... Você fez aonde? Na Casa da Música? Não, eu fiz no estágio. No estágio, né? Que legal, eu cara. estudei no estágio minha vida inteira, minha mãe trabalhou lá. Eu estudei lá, né, também. Foram 2 anos, mas foi... Eu fui bolsista minha vida inteira lá. Sim, sim. Inclusive, um beijo aí pra galera do estágio, que, cara, contribuiu muito pra minha formação. Eu não sei como eu seria hoje, em questão de pessoa, de profissional e de músico também, se eu não tivesse essa experiência do estágio. Legal. Eu tava até comentando isso com a minha mãe esses dias. E teve o lance do Serginho Erval, que eu falava, cara, roupa nova. Até meus pais brincam, eu falava, cara, eu não sabia nem falar. Que disco que a gente coloca pra gente ouvir? Eu falava, opa nova. Não sabia nem falar. E o lance do Lulu Santos, do Marcelo Costa e do Christian Owens, que na época era um cara que era multi-instrumentista, multi-instrumentista. Certo. E o Marcelo Costa, que hoje, se eu não me engano, toca com a Adriana Calcanhoto, o último projeto dele que eu vi de valendo. Tive a oportunidade de conversar com ele no Insta e falar, mano, você foi referência, porque foi uma época que eu... VHS, cara. Certo. O VHS foi muito importante na minha vida. É muito louco isso, né? Que hoje em dia a molecada tá com tudo na mão, né? E, cara, mano, hoje, a gente YouTube, pra conseguir tirar uma música, eu aprendi a tirar música de ouvido porque não tinha outro meio. Nem toda música tinha cifra, tá ligado? Quando tinha cifra, você falava, tava a revistinha lá e salvava, cara. Mas quando não tinha, tipo na época, quando começou ali Charlie Brown, Raimundos, que era um pouco mais simples, depois começou a ser nas revistinhas, mas no começo você tinha que ir lá, dava o play, achava a música. A revistinha, não era todo mundo que podia ter revistinha. Mas por exemplo, que nem eu tocava baixo, tá ligado? Beleza, eu aprendi a ler cifra meio que nas revistinhas, e inclusive aprendi a tocar violão por conta disso, né? De ver lá as posições, aí comecei a brincar com o violão. Mas pra tirar no baixo, que foi meu primeiro instrumento, eu tinha que ouvir lá, mano, Charlie Brown era foda, sempre foi, né, mano? Sim. Então assim, aí eu tirava daquele jeito lá, e na hora que suava parecido, até hoje eu nem sei se tocava igual, tá ligado? Mas nunca ninguém reclamou, então valeu, tá ligado? Mas aprendi assim, meio que tipo no ouvido. E hoje, agora que eu voltei a estudar, que eu tô aprendendo o que é o Pozzoli, aprendendo a ler partitura. Depois de anos tocando, véio. Sei lá, 40 anos. Tocar de ouvido é legal? É maravilhoso, cara. Não, faz falta pra caramba se não saber ler. Mas música não é dom, mano. Não é só dom. Eu acredito muito, mano, que... eu acho que eu não tenho dom nenhum, cara. O lance do dom, assim... Pô, tem gente que nasce tem gente faz, velho. Mas tem gente que precisa treinar, mano. Sim. E mesmo quem nasce com dom, velho, se você não treinar, você fica parado, você fica pra trás. Sim. E o povo acha que hoje estudar música é pegar o instrumento e ficar fritando, tá ligado? Hoje você vai na feira da música, você fica surdo, velho. De tanta fritação, de tanta coisa que tem, que dá choque, cara. Você fica até incomodado. Eu, Herbert, fico muito incomodado. Mas hoje, cara, é o que a gente tava falando, lance da revistinha. Hoje a gente tem várias redes sociais, a gente tem plataforma de streaming, plataforma de vídeo. Sim. Cara, que ajuda a gente a estudar. VS, né? Hoje em dia você tem até esses recursos. Podcast, velho. Podcast mesmo, de tipo ouvir. Eu consumo um podcast um dia sim, um dia não. Corredor 5, né? De tudo. Mano, eu sou apaixonado por esse podcast. Cara, o Clê é maravilhoso. Sim. Tá ligado? Inspiração, mano. E, cara, tá aqui hoje, trocando ideia, e saber que qualquer baboseira que a gente falar aqui pode servir, e que talvez a gente ache que é besteira, e possa servir pra uma pessoa, 1%, mano, pra mim já valeu a pena. Sim, com certeza. Saca? Eu acho que quando eu montei o podcast foi meio nessa vibe, assim. Como esse podcast, ele faz parte do Party Kenai, que é o meu projeto de viagem, onde eu quero conhecer artistas, né? A ideia do Party Kenai, na verdade, é eu conseguir montar uma espécie de um palco itinerante, sabe? Então eu ainda vou chegar nisso, é uma construção, né? Já estamos aí há quase 6 anos nessa caminhada. Então só para erguer essa estrutura aqui, que é uma estrutura teoricamente mínima, eu ergui com o meu suor, sabe? Não tive patrocínio nenhum. Já foi difícil para conseguir erguer esse programa aqui, né? Então eu acho que essa caminhada, assim, de falar, não, cara, por onde que eu vou? Eu quero dar voz para esses artistas que, teoricamente, tem seu corre, né? Às vezes é que nem a gente, que toca de... Né? Assim, você ainda é mais profissional que eu toco de hobby, tá ligado?
E para você, assim, em que momento você começou a levar como profissão, né? E que momento você falou, pô, infelizmente, se eu só ficar aqui, eu não pago minhas contas? Esse assunto, cara, acho que serve pra muita gente, porque acho que é o dilema de muita gente, será que eu posso trampar com música e trampar com outra coisa, né? E eu falo trampar porque música é trampo, né? Pode ser seu hobby? Pode, mano. Pode ser seu hobby remunerado? Pode. Mas se você sair, velho, pra ocupar um ambiente, pra trampar, é trampo. É trabalho. E isso começa da gente que é músico. A gente tem que se colocar como artista, por exemplo. Sim. Eu como batera, eu sou artista, sendo batera. Sim, com certeza. Sideman, né? E eu posso ser artista como front. Explica que é sideman pra quem não sabe. Sideman é aquele cara que tá sempre fazendo aquele freela com um artista, que tá sempre servindo a um outro artista, e não é o protagonista daquele trampo. É um cara que tá servindo ali ou como guitarrista, ou como, enfim. Que recebe as partituras, tira a música e vai lá e faz pro cara. E vai e resolve. E vai e resolve. Vai e resolve. Né? Numa geração que tem tanta gente, cara, e hoje você acessar YouTube, outros canais, você vê muita coisa. Muita gente tocando. Eu acho legal que você é um cara super jovem, que começou muito cedo na música, né? Comecei, velho. E eu puxei esse lance de profissão, porque eu vou só comentar isso, se não quiser nem precisa entrar nesse assunto, mas o dia que eu vi você lá no Raul Gil, eu falei, caramba, velho, o moleque aqui de baixo aqui tá, sabe? E ali, nitidamente, a gente já via que pra mim, você ia ser tipo um cantor mesmo, ia seguir por esse caminho, né? Mas depois que eu te reencontrei, que eu vi que você estava tocando bateria, eu não sabia que você tocava bateria. Eu falei, caralho, o moleque toca bateria pra caramba, tá ligado? E aí eu falei, mano, que legal. Eu acompanhei mais de perto, né, essa história, porque eu falo da nossa amizade, né? Em que momento você falou assim, pô, mano, não vai dar seguir só com música? Porque você já era um baita músico nessa época, né? Cara, eu acho que Em que momento você foi parar na empresa que você trabalhava vendendo madeiras? Pra gente não fazer propaganda de graça. Cara, não, pô, sou totalmente grato lá. Não tem nem BO. Mas, velho, foi um divisor, assim, né? Eu fiquei 13 anos numa orquestra. Legal. Que foi a da escola. Foi. Então, lá eu falo sempre que foi uma escola. E não é que, assim, eu aprendi a tocar... Não, eu já fui pra lá já com uma baita noção. Só que a escola comportamental eu tive lá. Legal. Como me portar, como me colocar como músico. Lógico, a estrada, a noitada, o baile me ensinou bastante. É escola. Só que ali foi o meu ensino fundamental, tá ligado? Sim. E... Você tocava trompete, essa? Não, eu sempre fiz instrumento de percussão lá, bateria e tudo. Legal. Claro, um projeto, tipo, diferente de... Lá era banda marcial, depois virou banda musical, depois virou orquestra, de fato. Legal. Então sempre foi diferente, sempre teve um baterista. E banda marcial não tinha baterista. Sim. Então a gente tocava tema de Tim Maia, tema de filme, tema de... Passava uma vinheta na TV, tipo Esporte Espetacular. Podia ter virado uma big band, né? Do caramba. Só que, como era privado, sim. necessitava de investimento. Sim, a escola, na época, tipo, uma época... Cada um levava o seu. Não. Eles... Não vai ter mais e beleza. Entendi. Foi um choque em Diadema, porque era a gente e a da Casa da Música. Na época. Era a Jazz Sinfônica, na época. Não tinha nem a lira. Que era a galera que tocavam, tipo, na Hebe, na época. Que legal, cara. Que era a banda da Hebe, manja. Então, cara, era muito louco. Já era o Marcelo lá? Era. Caramba. Era muito louco. E, cara, eu tive, assim... Eu vi muita gente ralando na música. Diadema, cara, artisticamente, não vou nem só muito falar... Rico. É muito rico, cara. Todo mundo fala isso. Mano, e assim, eu sou um cara que eu trabalho com audiovisual já há 15 anos, e eu rodo por aí, né, pra filmar e tal. Cara, vários lugares, vários. Eu conheci o Netão em São Paulo. E o Netão hoje, tipo, ele faz muita coisa na música aqui em Diadema. Na época eu falei, o que você tá fazendo? Tipo assim, né? Que os caras de Diadema tudo junto. A gente foi se encontrar lá na Sala São Paulo, que a gente foi fazer uma gravação. Ali que eu conheci o Netão e o Denis, né? Falei, caramba, velho. Então, e todo lugar que você vai... O Denis dos Dreads, né? Pô, conheci o Denis também em São Paulo. Então.
Você vê, né? E aí, lá fora, assim, quando você vê, tem alguém de Diadema. Vira e mexe, vira e mexe. Aí no teatro, né? Que eu trabalho, filmo bastante teatro também. Pô, saiu de Diadema. Não sei Eu o quê. eu conheci essa galera, o Denis, eu não lembro se o Netão tava nesse bolo. Uhum. Com o cara que tocou o Genesi, velho. Genesi, ó. Palavra cantada. Sim, Velho, eles os caras... trabalharam nos Aí bastidores eu lá falei, com mano, eles. os caras estão... Aí eles vieram trampar aqui na praça, da Aham. moça. Os caras não à vontade em Diadema. Eu falei, mas esses caras é daqui, será? Aí Eu na fui época eu troquei ver. ideia com o Bochecha, a gente foi assistir um show da Pitty, Aham. num festival. Aí os caras lá, tipo, Aham. todos os caras lá Não, falaram, eles os caras são daqui, Tanto é velho, que que o massa. Netão, eu acho que assim, ele fez parte da último conjunto da Elza Elza Soares, Soares. cara. Né? E várias músicas ele cantou junto com ela, assim, sabe? Então pra gente, pra mim que eu conheci ele lá atrás e anos depois ver ele cantando com a Elza, assim, pra mim, que eu conheci ele num projeto que ele tava fazendo com o DJ Tudo. E ele fazia uns rap, assim, tanto é que ele levou o Beto Criolo lá também Sim. fazer. Eu conheci o Beto lá também. Foi, cara, Diadema em peso, assim. Que Diadema... como que Diadema serviu na sua formação, assim? Queria que você falasse um pouquinho dessa cultura da cidade, como que esse movimento aqui da cidade artística serviu para sua formação como baterista, Cara, como músico. é né? muito louco, né? Porque assim, atualmente eu tô mais atuando assim como batera sertanejo. Eu tô há 8 anos no mesmo projeto. 8 anos. Quem quer, se quiser falar um pouquinho do O cantor projeto? Alexandre. Aham. É um cara fenomenal, com o que eu tenho de idade ele não tem de carreira, ele tem muito mais tempo de carreira. Caramba. Tem quase 40 anos de carreira. E confiou em você, um cara bem mais novo. Pô, e assim, o louco que eu trampava no shopping na época. Ah, Trampava aqui no Shopping Praça da Aqui? Moça. Uhum. Depois eu fui transferido pro Shopping Interlagos. E de quinta-feira a gente ia, tipo, curtir assim, fazer que o nosso happy hour lá da galera do shopping não é 6 horas, tá ligado? Uhum. É depois das 10. Sim, que sim. o shopping fecha às 10. Eu era do turno da noite, tarde pra noite. E a gente ia no Pimentas, mano. Que era um bar aqui no ABC. Aham. E eu vi ele tocando. Aí beleza. Aí depois o Simora, Tava fazendo som com eu o cara. colava nos rolê com ele e ele tocava com o Alê. Ele falou, Inclusive, mano, Simora, queremos você aqui. Já fiz o convite e você tá fugindo, cara. ele tem que estar porque ele é patrimônio de Diadema. Sim, sim. Tem músicos aqui, artistas, que precisa ser uma estátua aqui na Praça da Moça, tá ligado? Não, eu vi o Simora começando, velho. Ele, o Bochecha. Na real, assim, eu já tinha banda com o Kiko, com os moleques, não sei se você chegou a conhecer, Sim. né? Que depois, bem depois virou o Tourette, né? Mas o começo deles lá, quando era... chamava Justa Causa, e antes do Justa Causa eram os Versáteis. Eu toquei nessa banda. Massa. É. Pô, então você conhece o Anderson? Quem que é o Anderson? O Anderson é o vocalista do Tourette agora, não é? Baixista, não sei. O alemão? Não. Ah, eu conheci o Max... Quem chama ele de Andy, né? Não, eu não cheguei a conhecer esse mano, não. Bom, enfim. Velho, Por que eu citei, né, esse meu começo ali? Eu tô falando de 90 alguma coisa. Porque os moleques, quando eles tinham uma banda de samba, um grupo de samba, o Bochecha comprou uns surdos, uns negócios. A família do Bochecha também, Bochecha, Thiago, Pitico, né, os caras sempre foram muito musical, por causa do vô deles. E eu emprestei meu baixo pro Márcio, o Marceira, para eles começarem a banda. Então os primeiros ensaios lá deles era meu baixo lá. Era um tonante velho que eu tinha, velho, zoado. Mas, mano, foi que deu start ali na banda dos moleques. Depois com a nossa banda e a deles, sempre se ajudando ali. E depois eu montei uma banda com o meu primo Adolfo, o Felipe Daviela, o Pitico, o primo dos moleques também. Que foi o montante final. Que Você tá falando dessa galera, do Simon, do Bochecha. O sertanejo universitário chegou, eu tinha um brother que trampava comigo, que era vendedor comigo lá na Madeireira, que ele falava, hoje, infelizmente ele faleceu, ele falava assim, Herbert, você tem que ir pra noitada pro sertanejo, velho, sertanejo. Porque eu tinha banda de rock na época, ele ia ver os shows, e ele era produtor também, ele tinha outro trampo, de uma dupla chamada João Carreiro e Capataz. Ah, que legal. Que hoje os caras são super conhecidos, Sim, e infelizmente o João Carreiro faleceu Aham. há meses atrás aí. Caramba. Foi fazer uma cirurgia no coração e faleceu. Caramba. Que era moda de viola. Sim, sim, sim. E quem Mas aí curte você música conheceu o sertaneja- cara lá no Pimentas? Não, então, eu vou chegar lá, Aham, beleza. E aí ele me encorajava, falou, mano, esse bagulho de sertanejo eu curti com meu pai em casa e tal. Não tinha esse lance. Não tinha aí essa o visão, Simora, né? Conheci o Simora, tipo, em resenha no 1100, quando era lá no Old, mano. Aham. Ali na Nossa Senhora das Vitórias. E aí o Simora tava procurando um batera pro projeto dele, que o Simora tinha uma dupla sertaneja.
Isso aí talvez você não saiba, você que tá assistindo, o Simora já teve Cara, vários projetos sertanejos. Mas é o mesmo que ele tinha com o Não, Adolfo? tinha o Adolfo Thiago, não. Aí tinha o Leandro, Vinícius e Thiago. Eu lembro do Leandro Você lembra? Vinícius, A gente né? tocava na chácara, Que hoje ele tem até um estúdio, se eu não me engano, Sim, né? Esfera 8. E, porra, velho. Que legal, velho. Aí o Bochecha falou assim, e vale dizer que o Bochecha foi um divisor também, um cara que impulsionou o meu trampo. Mesmo o meu trampo solo, que foi... Você e ele foram os caras que me encorajaram. Faz seu som mesmo, faz seu som, faz seu som, faz seu som. Sim. E eu falei, pô, eu vou fazer meu som porque se os caras estão falando que é bom... Não, eu acho que você... Assim, desculpa, você é um puta baterista. Mas pra mim é... Sem demagogia, uma das vozes mais bonitas de Diadema, Que cara. massa, mano, Assim, obrigado mesmo. é que assim, eu vejo que sua vibe tá nas baquetas, assim, É. né? Mas você tem talento, é que nem eu me considero um puta fotógrafo, still, né? Só que eu amo vídeo, cara. Então eu sempre caio pro vídeo, velho. Porque, Não tem né, jeito. mano, várias A gente vai pessoas já sempre falaram isso, pender mano. pra fazer uma você tem que parada fazer o que mais você ama, querida, né, né? cara? Exato. Mas segue aí, eu te cortei de novo. E, cara, o lance do Simora, ele me chamou através do Bochecha. O Bochecha falou, mano, tem um moleque aqui tocando aqui, tá tocando rock, mas acho que o moleque... Aí o Bochecha na época me colocou num projeto de baile que a gente ia fazer, mas não rolou, a gente tocou umas 2, 3 vezes, mas não rolou. Sim. E aí eu conheci o Simora, a gente teve mais contato e tal, a gente foi tocando, aí começou a tocar de tudo. E aí o lance do sertanejo, como eu já tava andando com ele tocava com o Alexandre. E eu ia assistir os bastidores do show, ficava no palco e tava falando, mano, o cara que eu via lá no Pimentas. E lá no Pimentas, toda Chamou a quinta-feira, atenção, né? eu falei, mano, eu queria tocar com essa dupla aí. E eu não era do sertanejo, não tinha plano, não tinha nada. O cara era uma dupla ainda. Era uma dupla, era Alexandre e Marcelo na época. Aham. E aí, beleza. E aí o batera de lá, que era o Chicão na época, ele não podia, ele tava em um outro projeto também, e algumas vezes ele não podia. E aí o Simora falou, mano, você quer fazer lá? E eu já tocava com algumas outras duplas, porque o Simora falava, mano... É, teve uma época que deu vai, um boom vai. animal, né, no Pô, sertanejo. 2012, 2013, sim. 2014, era essa época. Sim, sim. Então, e eu lembro que o Simora, ele tocava rock, né, todo mundo conhecia, daqui a pouco ele falou, vou tocar na Estância. Eu disse, como assim? Vou tocar sertanejo, guitarra e tal. E era com o Alexandre e Marcelo. Foi com eles? Era Então, com o mano, Alexandre Marcelo. eu lembro que eu fui com alguém, eu não lembro se eu já tava casado, mas a gente foi lá assistir e falou, caramba, que legal, cara. Cara, eu lembro de ter te visto uma vez lá. Ah, então foi essa E vez. tava o nosso brother, que infelizmente não tá com a gente, o Beiço. Ah, o Beiço foi, mano. Tava lá. Beiço- E ele causava no Causava, show. né? E eu ia nessa leva, tá ligado? Tanto Beiço que eu ia de querido, carro velho. com o Beiço. Na época eu não tinha carro, não dirigia. Uhum. Eu ia com o Beiço me levava Caramba, e tal. velho, que legal. E aí, velho, o Simora também foi um cara que falou, mano, Sim. vai pro sertanejo, vai te pegar Malícia da Noitada. Sim. E o sertanejo me deu essa abertura. Aí, velho, nesse lance de fazer sub pro Chico, se eu não me engano, eu fiz 2, 3 vezes sub pro Chico. Aham. E o Chico falou, mano, eu vou sair. E eu fiz, um dos subs foi no último trampo da dupla. Caramba. E o outro sub foi no primeiro show solo do Alê, que foi no Estância. Aham. Então você tá com ele desde que ele virou solo, né? Foi. Aí o Chico ficou cara, acho que nem um mês. Aham. Aí o Chico saiu, aí o Ale me ligou num domingo, mano. E eu lembro, esse bagulho foi muito louco. Aham. Eu lembro que eu tava tomando café com a minha mãe, na época eu morava com a minha mãe. E minha mãe é meio sensitiva, assim. Uhum. Coisa tipo bagulho de Sim, mãe, sim, não é nada sim. espiritual, religioso. Embora eu creio nessas paradas, assim. Minha mãe falou assim, você vai receber uma ligação e é pra tocar num projeto grande. Caracas, que legal. Velho. Aí, porque quando a gente fala Mas de ela projeto grande... sonhou ou ela sentiu só? Não, Que louco isso. Eu acredito pra porque caramba eu falei, nisso também. não, porque eu tava trocando ideia com ela, eu falei, e aí, como é que tá? Que eu já tava na noitada. Sim, sim, sim. Eu falei, mãe, tá meio fraco, né? E aí, porque tem os artistas que te respeitam como Aham. artista e tem artista que não. Sim. Acha que você é escravo. Uhum. E eu falei, puta, eu queria sair de onde eu tava, né? Porque eu tava no outro rolê e tal, os caras... Eu tava fazendo show e os caras não me pagavam, assim. E eu falei, putz, eu queria ir pro outro rolê. Ela falou, então, você vai receber uma ligação. Cara, a gente terminou de tomar café. Eu fui pro quarto, arrumar minha cama. Ligou. O Ale me ligou. Que legal. É um velho. bagulho que até Sim, arrepia. sim, sim. E aí, porque assim, isso é legal a gente dizer, velho, porque todo mundo acha que projeto grande é o projeto que tem o busão, o projeto que tá tocando no Maracanã, no Rock in Rio. Não, projeto grande, você dá a dimensão pro projeto. Porque se você não é fiel no pouco, mano, você não vai ser no muito. Sim, com certeza. cara. Mano, você tem que fazer o trampo bonitinho no projeto que toca no barzinho aqui da, E aqui da outra, avenida. eu e acho no que é legal projeto que quando toca você grande. pega um negócio que está em ascensão, porque também você não vislumbra, né? Você coloca o pé no chão, E, né? velho, eu tive oportunidades, e tenho até hoje, e eu tô no Alê. Tô desde 2016 no Alê. Assim, né? 8 anos. Agora no meio do ano fez 8 anos que eu tô lá. E, velho, eu não...
eu nunca imaginei passar por uns lugares que eu passei. É legal Tá nos isso, camarins, assim. Cara, a gente tá no, tipo, trocando ideia com a falecida Marília Mendonça, com Wesley Safadão. Caralho, que legal. Com caras. E esse trampo me deu visibilidade pra eu estar em outros lugares. Sim. No final de 2022, eu fiz o Cruzeiro do Zezé de Camargo. Que legal, cara. E, tipo assim, foi um convite de sexta pra sábado. Você fez com... Eu fiz com uma outra dupla chamada Vini Lucas. Que legal, cara. O batera não pôde, eu já tinha feito alguns freelas com eles. E os caras falaram, mano, rola fazer? Eu falei, rola. Vamos. Vamos, que oportunidade. E aí eu falei, pô, vamos nessa. Eu fiquei sabendo que era Cruzeiro mesmo, de fato, quando eu entreguei a minha documentação pro Cruzeiro. Caramba, velho. E assim, e esse é o lance de você estar preparado. Sim. E aí eu vejo que os VHS lá de trás, que as músicas raiz que tipo, tocava... Ó, rapidinho, só... A gente vai assumir essa... Mano, tá muito legal o papo. Pra você, como eu disse no começo, esse aqui é um podcast itinerante, a gente vai até o local. Então, às vezes entra som do carro do ovo, às vezes entra uma batidinha, e a gente assume aqui, o mais importante é isso aqui. A gente beleza? tá no meio, a gente tá na frente da doca de um shopping, então você vai ver o caminhão saindo fazer entrega, entrando fazer entrega. Então relaxa, eu espero que a ideia esteja Mas boa. como é que foi isso, mano? Conta um pouquinho mais, se você entrando no Cruzeiro e falar, caralho... Velho, eu acho porque, que mano... caiu minha ficha, de fato, depois de quase 20 anos de rolê, de música. Porque ali, por mais que eu curta MPB, eu tenho ídolos em, acho que em todos os segmentos musicais, assim, tá ligado? Porque eu sempre ouvi de tudo, mano. E tá ali, velho, num rolê que financeiramente eu não podia bancar pra tá ali como espectador. Sim, isso já aconteceu comigo várias vezes. Tá ligado? Né? E tá ali, eu falava, velho, puta, eu tô num rolê... E o rolê era sertanejo. Sim. Então tava Zezé de Camargo, Edson Hudson, Jean Giovanni, Mato Grosso e Matias, Almir Sater, Estãozinho Chororó. Você no bastidor com essa galera falando... E eu ali, não, no palco, tá ligado? No palco, que E legal. tipo, a gente ia comer nos bagulhos, os caras estavam tipo, ali. junto, né? Porque são pessoas normais, mano. Ah, sim, não, isso sim, né? né? E o povo tem esse deslumbre, né? Sim. De, pô, mas tipo, não me toque. Tem os artistas não me toque? Tem, mano. Infelizmente... Eu acho que assim, as redes sociais hoje em dia ajudou um pouco pra humanizar a galera, né? Muito. Porque antigamente era aquela coisa que você via na televisão. Hoje você troca ideia com o cara. Sim, exato. Principalmente com os sidemans, com os músicos, com os artistas que estão atrás. Sim. Não são os front ali. O principal, tá ligado? São os caras que servem esse artista. E a gente tem de uma parada que eu aprendi depois de muito processo terapêutico, que é que a gente negar o nosso mérito, mano. Sim. Ligado? Embora eu acredite que todo mundo não saiu do mesmo lugar, que em meritocracia talvez não exista em alguns ambientes, talvez na maioria, tem um mérito nosso. A gente precisa reconhecer isso, saca? Que a gente tá por causa do que a gente faz e do que a gente buscou, do que a gente estudou. Então esse lance da falsa modéstia, não tem esse bagulho. A gente tem que reconhecer, mano. Sim, sou bom no que eu faço, mano. Por isso que eu tô onde eu tô. E por isso que eu quero estar mais ainda, tá ligado? A gente tem esse lance de, pô, mano, eu tenho medo de falar do quão bom eu sou. Sou bom, mano, no que eu faço. Mas eu vejo hoje, cara, a gente até pode entrar um pouquinho nisso, que assim como você, eu também passei por um processo de uma cura mental, vamos dizer assim, né? Eu fiz 3 anos de psicóloga, né? Eu tô sabendo, a gente conversou antes, você falou que também tá, eu tô 6 anos nessa. Tá no tratamento, né? E o quanto é importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa cabeça, né? E eu descobri, no meio desse processo, que eu tenho uma leve bipolaridade que mexia no meu emocional, e foi a partir disso que eu comecei a me tratar, tomar medicamento. E, cara, eu fiquei 1 ano e meio brigando com a psicóloga, falando, não vou tomar, por conta de uma parte de preconceito que eu tinha, que eu trouxe de dentro de casa, né, enfim, na época dos meus pais até entendo, né, quem tomava remédio era realmente louco, né. E aí, cara, quando eu tomei, eu falei, cara, por que eu não tomei antes? Por que eu vivi esse aperto no peito esse tempo todo? E, cara, eu vejo tanto que minha vida cresceu nos últimos 4 anos, depois que eu tive alta com a psicóloga, né? E só continuei hoje, só tomo um remédio, né? Ainda falo de vez em quando, vira e mexe assim, a gente ainda mantém um contato, mas eu só vejo progresso, né? E como eu me colocava muitas vezes nesse lugar de falar, mano... eu não sou capaz, eu não posso, mesmo... Cara, e assim, eu trampando nos lugares, que a primeira vez que eu tava em Brasília, fazendo uma cobertura lá, puta, meu, que eu não queria pra Brasília, o que eu ia fazer em Brasília, sacou? Mas de frente com os palácios assim,
falando, caramba, onde eu tô, onde eu cheguei, sacou? E aí eu não mostrava meus trampos para as pessoas, porque eu tinha vergonha das coisas que eu fazia, sabe? Eu achava que eu não merecia. Né? E entra bem nisso que você tava falando, né? De você acreditar. Hoje, mano, hoje eu falo, Tem caralho, várias frentes, eu olho mano. assim no espelho e falo, caralho, você é foda mesmo, tá ligado? Velho, isso é importante, Você mano. mano, você se encoraja, tá ligado? Isso não é falsa modéstia, não é sem humildade, não é ser um cara desumilde. Não, mano, é um posicionamento seu, velho. Sim. E eu acho que a gente, como artista, a gente tem que ter. Cara, a gente Estudar a gente sempre, né? Tipo, a gente aprende na porrada, artista aprende na Sim. porrada. A gente não aprende na escola como se vender, mano. Não, isso aí é. A gente aprende na escola, às vezes, exatamente. mano, como ficar debaixo do pano, velho. É. Não, assim, eu vi, por conta desse lance de querer ser artista, de querer. Cara, eu sofri muito quando fui trabalhar em agência. Mas muito, assim, de. Porque é isso, cara. Você tem que estar seguindo as ordens, seguindo as regras, tem que chegar lá a tal hora, sair tal hora. E, cara, hoje eu vivo uma liberdade. Assim, mano, ontem era domingo de noite eu trampando, tá ligado? Só que, cara, trampando com prazer, que saber que aquilo que eu tô construindo é pra mim, pra minha família, sabe? Você não tá seguindo no sonho de alguém, sabe? Você tá construindo o seu sonho. Cara, eu costumo dizer que a droga é tipo remédio. Uhum. O lance da gente trampar com o que a gente faz e com o que a gente ama é uma droga. É. Cura, tá ligado? Tu fala, mano, Sim, sim. mas é fuga e às vezes faz mal, mano. Porque a gente não tem a dimensão do quanto que a gente fica imerso no bagulho, porque a gente se envolve de uma forma. Principalmente que a gente que é artista. Porque. Tem mais sensibilidade, né, cara, Véio, com as coisas. a gente né? vai, a gente. E quando a gente vê, mano, é meio-dia, tá ligado? E a gente tá virado. Por isso que eu não julgo também quem usa os baratos pra poder aguentar a bronca. Eu não julgo, assim. Véio. Hoje eu falo assim, a minha medicação me ajuda a segurar a ansiedade, mano. Principalmente essa bipolaridade que eu tinha. E uma semana eu tava super ansioso, na outra eu tava depressivaço, E tá se ligado? se a gente for ver esse lance do uso e tal, principalmente pra artista, porque todo mundo fala, você é músico, você usa o quê? Eu, meu irmão, cara, eu posso falar que eu nunca tive a experiência de ficar bêbado, mano. Uhum. É isso, eu tô ligado que Né? a gente já A esteve gente várias... viajou quantas vezes junto, Uhum. final de ano, e tipo assim, velho, eu tava sempre na minha. Só na coquinha. Só na coquinha. E faz mal. Sim. Por quê? Porque é excesso, velho. Uhum. A coca em excesso faz mal. Sim, sim. E, velho, esse lance é muito louco, porque o povo acha que só a droga faz mal e só esse lance da fuga, da droga faz mal. O lance da fuga do trampo também faz mal. Você fugir de outras paradas, e às vezes até de quem você é, tá ligado? E fugir, mano. Sim. Você se afogar num bagulho. Não, mano, eu não posso dar de cara com isso. E a terapia ajuda isso. Mano, eu trampei com TI até os meus 25 anos nessa daí. Porque, mano, a músico não dá dinheiro, artista não ganha dinheiro. E aí, É vagabundo. Mano, eu tinha. Mas você trampa com o quê, Di? Legal, você tira foto. Mas você trampa com o quê? É. Coisa que eu mais ouço. Não, tipo... Ou você toca na noite, né? Mas você trampa com o quê? Então, pra quem tá assistindo a gente, Di... Hoje eu vejo que pelo fato de a comunicação rolar melhor, não é só uma coisa só de TV, né, que a gente tinha antigamente, eu vejo que a galera tá tendo mais essa consciência, tá ligado? Mas na nossa época, se não ficasse famoso, Mas você é um não consegue trabalho, viver mano. do rolê. É um trabalho de conscientização pra essa galera. Fala, não, mano, esse é meu trampo. Por exemplo, eu passo isso hoje, mano. Né? Eu passo isso hoje. Pra quem não sabe, eu não vivo exclusivamente da música. Uhum. Eu sou formado em TI. Eu tenho pós em desenvolvimento humano, né? E eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, mano. Eu trabalho com educação corporativa há 10 anos. 10 anos. E eu, antes disso, eu trampei como vendedor. Vendedor. Eu lembro de você, né? Madeireira e tal. Cara, eu não me arrependo de nenhum desses. E não largou a música, né? É isso que eu acho mais da hora, não, né? por quê? Porque é o que eu respiro, mano. Mas quando eu cheguei ali com os meus 19 para 20 anos, não, um pouquinho mais, 23, eu larguei tudo. Descobri que ia ser pai, eu falei, mano, vou ter que largar. Na minha cabeça. Por isso que eu acho que assim, a orientação, né, de ter alguém ali te orientando é muito importante também, cara. Meus pais se separaram. Uhum. E aí, você falou de orientação, eu lembrei. Eu fui morar com a minha mãe. Minha mãe é educadora, mano. E aí, quando você perguntou, Herbert, quando foi que você se ligou?
Teve várias ideias da minha mãe. E eu já via o meu irmão no corre. Uhum. Tipo, às vezes tendo que trampar de segunda a quinta no estúdio, produzindo, fazendo o trampo dele, fazendo o trampo de CDs de outras pessoas, porque ele é produtor também, Uhum. dando aula. Eu falo, mano, será que eu vou ter que fazer esse corre inteiro? Pra, tipo, chegar e poder fazer um rolê com, tipo, com a minha mina na época, tá ligado? E eu falava, putz, e aí, velho? E eu vi os perrengues que o meu irmão passava, Sim. que os meus colegas que viviam de música passavam. Eu falei, mano, eu não sei se eu quero viver dessa parada. Viver só disso, tá ligado? E quando eu descobri, depois de muito processo terapêutico também, que eu podia viver dos dois, dos três. Então hoje eu trampo numa empresa de, Então, de exatamente, a gente- tecnologia, tipo, trampando com treinamento. Eu sou gerente de treinamento numa área lá numa empresa de tecnologia aqui em São Paulo, onde eu tenho essa flexibilidade de poder ter outros trampos. Eu tenho uma empresa de treinamento que eu presto consultoria para outras pessoas, para outras empresas. E eu tenho meu trampo com a música. Música é trampo, velho. E pra quem tá assistindo a gente, é legal a gente falar que a gente que trampa com a arte, a gente perde aniversário de Sim, vixe. familiar. Você que tem filho, Mano, você já perdeu vários vários, momentos com irmão. seus filhos. Várias. Tá ligado? Festa de família. Festa de família. Acontecimentos, Hoje eu tá não perco ligado? mais, mas porque eu decidi isso, sabe? Não, mas aí quando a eu música trabalhava também traz pros a outros. flexibilidade também. Entendeu? Mas Exato. o músico que quer ficar na estrada, por exemplo, Sim, esquece, mano. esquece, velho. Porque você tá lá do outro lado, você vai voltar pra... Herbert, mas é importante. Eu não sei na é música, mas, importante. por exemplo, que nem eu sou formado como operador de câmera, né? Assim, eu tenho DRT tudo. E aí, você vai trabalhando pra galera que tem as produtoras, as grandes produtoras, que faz show e tal, né? Fiz muito show também. Ana Carolina, Seu Jorge e tal. Só que é o seguinte, mano, se você fica... O cara te solicita, ó, mano, tem show... Sei lá, a gente vai sair daqui na sexta e voltar na segunda. Se você falar não, mano, porque você vai priorizar o aniversário de alguém... Você vai perder mano, 6 dias de trampo. na outra semana o cara já tem não te chama outro. mais. Não, Exatamente. além de você perder a grana, o cara já pôs outro no lugar, mano. Sacou? Ah, puta, não dá mais pra contar com o Di. Sacou? Então, assim... Porque essa é a dinâmica do trampo. Isso não é certo ou errado. Não, Não, dinâmico. O é cara a dinâmica precisa... do trampo. Ele não pode... Ninguém puta, bota uma arma na sua cabeça e fala, mano, Exato, vem mano. pra estrada, você vai trampar, senão você vai morrer. Não. Uhum. Né? Mas eu acho que esse lance é o deslumbre de muita gente. É que a galera entra nas artes pensando que, puta, eu vou ser conhecido Maravilha, por vou todo ser mundo, conhecido, tal. eu vou andar na rua Meu, e o você povo vai me entrar barrapar. nessa- Eu já tive essas pilhas, tá? Ah, eu também. Eu tive Quem é? essas Eu pilhas acho que de ficar famoso, Uhum, época de querer, né? de banda, de Sim. tipo... Hoje, mano, hoje eu quero ser reconhecido Uhum. Pelo seu som. pelo meu som, tipo assim, mano, eu tenho esse projeto, Herbert, mano, esse projeto é a sua cara, rola fazer? Seu preço é esse? Beleza, eu vou fazer. E o cara pagar. Sim. Por quê? Porque ele sabe do seu valor, Sim, sabe que do vai seu corre, do entregar, seu né? trampo. Ele sabe que você vai resolver. Porque, mano, eu costumo dizer assim, hoje tem muita gente boa, mas tem muita gente que não resolve. O lance do Cruzeiro. Mano, o Vini Lucas lá conhece diversos bateras, mano. O produtor na época lá conhece diversos bateras. Mas o lance da tocada importante, do play importante, é importante e é primícia, mano. Se você não tiver o play, você não toca. No lance da música, Aham. né? O lance da câmera. Se apertar o REC, qualquer pessoa pode ir lá apertar o botão. Sim. Mas, mano, é a arte, mano. É entender o cenário, entender o ambiente. E o lance da música é isso, velho. E o comportamento, mano. Aí me volta o bagulho lá da orquestra. Saber meu lugar. Exatamente. O trampo como sideman, mano, não é workshop de batera. Eu não vou poder fritar Uhum. todos os compassos. Eu saber que tem o meu momento. Eu saber, tipo o Alexandre, que eu toco 8 anos. Todo final de show ele fala, com vocês, ele apresenta a banda inteira. Não tem um show que ele não apresenta. Então ali é o meu momento de fritar, Sim. mano. Embora ele me dê liberdade, mano. Eu cuide lá do repertório dele. Sim, sim. Saca? Então assim, você saber o seu lugar. E isso o Josimar Lense me ensinou. E isso o meu irmão me ensinou. Uhum. Porque eu toco com meu irmão desde criança. Você citou o Lulu aí, eu vi recentemente alguém em algum lugar, também não vou lembrar, que falava que ele pensava o show inteiro, não era só a música, ele pensava... O podcast do Serginho Mello, que é a bateria dele, do Corredor. Ele deve ter Que eu sido, assisti. então eu também... Cara, Eu achei foda, porque eu falei, caramba, né, que louco, né? Ele não pensava só a música em si, ele pensa o show inteiro, Cara, a melhor é uma empresa. entrega possível pra quem tá ali, pagou pra assistir, o tá músico ligado? tem que pensar como uma empresa. Você tá trampando uma empresa. Se você for um vendedor, você tá trampando uma empresa. Você tem que vender aquele produto, certo? Você tem que bater a meta e tal. Uhum. A meta do show é o show rolar, mano.
da melhor forma possível. Sim. Desde a luz. Então o artista que tá na frente, geralmente o cara pensa em tudo. Na luz, na música, no som, no PA, no monitor, no instrumento, na estética, em tudo. No palco, no tapete, em tudo. Na fita que tá... O cara pensa em tudo. Ele tem uma equipe pra pensar isso pra ele. Né? E os caras que estão ali atrás estão pra servir, mano. Sim. Eles estão sem... nós somos prestadores de serviço como site. Sim. Então eu vejo que tem uma galera, mano, que é um assunto até que não é muito comentado, e eu preciso falar disso, porque eu vejo que tem um bloqueio na galera. Mano, você tá lá pra servir, velho. Se o cara fala, mano, você vai usar esse uniforme? Se você tá lá no Você trampo, tem que usar, você tem que usar, velho. A não ser que seja algum bagulho que tem alguma frase. Algo que vai te expor, né? Que te expor e que vai contra os seus valores, suas crenças e tal. Aí eu acho que cabe um debate internamente lá. Sim. Mano, eu não vou usar. Por quê? Por causa disso e disso. E aí, beleza. Aí vai ter que discutir. E mesmo assim, velho, se você tá no trampo, você tem que entrar no trampo, no trampo sabendo. Mas tudo é conversado, eu acho. Mas eu vejo um bloqueio da galera respeitar onde tá o trampo. Sim. Ah, eu não vou chegar no horário tal porque eu vou tocar. Bicho, você tem que chegar no horário, tem que chegar. Sim. E quem tá na estrada, mano? Que passa 3 dias viajando dentro de um busão, correndo risco. Cara, e risco a gente corre tocando aqui na frente e tocando do outro lado do mundo. Tocando no cruzeiro. Mas as experiências que você tem é comportamental, mano. E você tem que saber o seu lugar, mano. Sim. E principalmente como pessoa, mano. Não adianta ser um baita músico, né? Eu sou considerado um cara mais sério, eu já ouvi muito isso. Pô, mano, o Herbert é mais serião, na dele e tal. Às vezes não tem... Porque, mano, eu gosto de focar no trampo. Isso já me beneficiou e isso já me prejudicou, mano. Sim. Esses dias eu fui fazer um sub pra um camarada num evento. E nesse evento eu toquei com uma galera que falou, mano, você mudou muito, né? Porque eu falei isso, eu falei, cara, me prejudicou muito essa minha postura de serião. Então hoje eu troco mais ideia, hoje eu sorrio mais no trampo. E eu aprendi isso no sertanejo, mano, e com o Alexandre. Que legal. Então, velho, aonde eu tô, eu vou aprendendo, mano. E é uma possibilidade de aprendizado, velho. Se colocar nessa posição também é legal, né? De estar sempre aprendendo. Eu mesmo, cara. O Lucas às vezes me ensina uns negócios que eu falo, caramba, velho. Saber o seu lugar, meu filho, 16 anos, ele me traz... A primeira vez que eu vi trap foi com ele. Sacou? Fui descobrir quem que era Matuê e gostei, tá ligado? Sabe? Tem uns que eu falo, filho, isso aí tá tudo igual, mano. Agora esse moleque aqui é diferente por causa disso, disso e disso, sabe? E vou ensinando ele também. E respeitar, né, essa mano? troca, sacou? Porque o respeito começa dentro de casa. E o respeito, mano, aprendi até na terapia, é a única dívida que eu tenho contigo, que eu tenho com o Lucas, que eu tenho com qualquer ser humano. É a única dívida, mano. Respeito, velho. E na nossa área artística, falta, mano. Falta, velho. Porque tem um lance da competição. Eu não sei, assim, eu já entrei nessas pilhas, eu vejo mano. que na música, no teatro, então, a galera, agora, a gente que é mais técnico, né, fotografia, que trabalha com filmagem e tal, cinema eu fiz pouco, tá ligado? Mas eu trabalho mais nessa área, assim, de cobertura, né, de grandes eventos, né, e eu vejo que, assim, mano, se você der uma ramelada, você já é limado. Os caras não dá... Não tem. Então, sacou? a gente não pode errar, mano. Eu vi isso esses dias num Mas podcast. eu entendo também, porque, cara, quem vai ser cobrado é o dono do trampo. Quem vai ser cobrado é o artista. Se você cagar no show, o show for uma bosta por causa de você, quem vai ser cobrado no final de tudo fala, puta, mano, o show do fulano de tal foi uma merda. Então, mas sacou? aí voltando naquele assunto da empresa, se a gente for pensar como empresa, na sua primeira cagada numa empresa, você é desligado? Nem sempre, mano. Eu acho que o mundo artístico hoje é um pouco cruel com esse lance. Você não pode errar, mano. O músico não pode errar, mano. O músico, saca? E tem muito de quem tá tocando o barco também, né? O capitão, né? Se o cara ele fala, puta, mano, esse moleque toca bem e só deu uma vacilada hoje, ele vai chegar em você e falar, mano, ó, tipo, o que aconteceu? Você não dormiu bem? Eu tô 8 anos no mesmo projeto por causa disso, mano. Hoje a gente erra em cima do palco e a gente dá risada, mano. Mano, a gente vira um pro outro e começa a dar risada. Sim. Isso é gostoso, mano. Mas eu já trampei. Mas às vezes o público nem percebe, né? Esse erro, né? Mas assim, o nosso rolê, a gente tá tocando pra um público diferente. Mas o músico tocar pra músico é muito ruim, velho. Sim, é ruim, mano. É muito ruim. Você tocar numa mostra de artes, tá ligado? Sim, exato. Da sua cidade. Que tem diversos músicos ali. Você tá servindo ali num festival, que tem vários músicos, os músicos ali na coxinha assistindo. É outra vibe, mano. Sim. É outro rolê, tá ligado? É que nem eu com audiovisual, cara, pra mim o que me satisfaz... que muitas vezes já aconteceu isso, que eu olhava assim e falava, caramba, acertei, é quando eu tava fazendo uma entrega e via alguém emocionado, você via no olho a pessoa emocionada, às vezes até chorando assim, fala, puta, consegui, isso é arte, sacou? Não é só você ligar a câmera.
né? Quando eu fazia, principalmente na época que eu fazia os casórios, né? Que eu fazia os vídeos de casamento, a gente fazia uns doc chamava de retrodoc, né? Então a gente fazia um documentário mesmo da vida da pessoa, de quando casava, e pegava as falas dos parentes falando daquela, né? E aí no final você via todo mundo chorando. Cara, ali pra mim era a cereja do bolo, sacou? Né? Essa entrega. Então assim, você entender também que tem momentos que é só, que tem até um brother meu que falava assim, pega leve, mano, porque eu era assim também, pega leve, mano, isso aqui não vai ganhar prêmio. Sacou? Você entender que algumas situações não vai ganhar prêmio e você tem que fazer o café com leite ali, né? O feijão com arroz. E botar intensidade em Exato, tudo, mano. Agora, assim, se o bagulho é seu, que você, puta, realmente você sabe onde você quer chegar, aí você vai colocar o máximo possível para chegar, né? E, Herbert, assim, como você sabe, esse podcast é um podcast itinerante, né? E a ideia desse podcast é a gente cair na estrada, levar essa estrutura aqui que... Hoje eu tô com meu assistente, meu filho Lucas, mas normalmente eu tô sozinho e eu montei essa estrutura aqui que eu posso levar para qualquer lugar. Você viu, estamos aqui na sua sala e consigo montar em qualquer lugar, porque eu acho que o mais importante é o papo, né? Não é visual, não é nada. Eu acho que o nosso papo é o que vale, as dicas que a gente vai deixar. Então, como esse aqui é um podcast de estrada, eu queria que você falasse como é que é a sua convivência na estrada com a música, né? Você, em que momento você falou, caramba, eu não sou artista, tá ligado? Tô na estrada, que louco. O que foi bom na estrada, o que não foi? Fala um pouquinho sobre a estrada. Cara, quando a gente fala estrada, o povo pensa, pô, busão, rodovia, né? Uhum. Avião, né? No meu trampo de treinamento, eu tô na estrada. Eu viajo o Brasil inteiro dando treinamento, mano. Então tem esse lance. E aí, nessas oportunidades, eu tenho mais a flexibilidade e eu consigo participar mais das minhas coisas pessoais. Consigo estar mais com a minha namorada, consigo estar mais com a minha família, consigo, Dia dos Pais, Dia das Mães, estar ali junto com os meus pais e tal. Na música, não. Porque a música é um entretenimento dessas datas. Se você for no restaurante, no Dia dos Pais, vai ter um músico tocando lá. Uhum. Se você for no aniversário... Ele não vai estar com o pai dele, né? Ele não vai estar com o pai dele. Sacou? Então, eu perco muita coisa. E esse lance da estrada é muito gratificante pelo aprendizado, pelas experiências. E, por exemplo, o lance do Cruzeiro, eu nunca imaginei, né? Eu sou um cara que ama a Copa do Mundo. E foi bem na época da Copa. Que legal, cara. Copa pós-mundo mundo pandêmico aí, que foi no final do ano. E eu toquei na hora do jogo, mano. Caramba. Então a gente parou de tocar, o jogo já tinha começado. E eu que sou batera, até desmontar tudo, velho. E assim, ó, puta estrutura, tá? Sim, sim. Os caras desmontavam, tinha batera lá, eu só levei meus pratos, caixa, pad e tal. Então, velho, a estrada, ela te dá a malícia, aprimora o seu comportamento ou piora. Mas aí depende de você, mano. E depende também do que você teve em casa, saca? Sim, sim. E do que você quer, da onde você quer chegar. Eu, Herbert, hoje eu não tenho mais o deslumbre de viver exclusivamente da música. Certo. A não ser eu não vou falar nunca. Tem uma proposta fenomenal, financeira, flexível, que não vai existir flexibilidade. Ou então você entrar em algum projeto que vingue, assim, que eu falo, mano, vale a pena, tá ligado? Eu secar meu trampo aqui um pouco e focar nesse trampo. Sim. Maravilha. Mas é uma questão de sorte hoje em dia, né? Também, se você for olhar, também. né? Do negócio pegar mesmo. E cara, hoje porque às vezes é uma música, né? Pedrinho tocou, o bagulho explodiu. Exato. Sacou? E aí os caras... Era uma banda que já tinha uma caminhada, mas que eu tinha ouvido uma vez, eu acho, só. Assim, hoje... E esses caras chegaram onde estão com a visibilidade da rede social. Exato. Hoje que eu tô começando a fazer meus vídeos de batera mais, Sim. tô começando a aprimorar o lance da gravação, investir em lance de gravação, batera, pra gravar, microfone, mesa, e tudo isso em investimento. E onde eu consigo esse investimento? Na estrada. Sim. Entendeu? Porque os meus outros trampos, mano, paga as minhas contas, Você sobrevive. paga meu rolê, mas o lance da estrada também paga as minhas contas. É trampo, mano. Sacou? E a estrada traz esse lance, aprimora meu comportamento, network, mano, relacionamento. Eu tenho um amigo de vir aqui comer pizza em casa, de que eu conheci na estrada, mano. Que legal, velho. Entendeu? Tipo, a gente se conheceu na estrada. Querendo ou não, Sim. né? Foi um rolê de música, né? Foi, mano. Foi um Natal lá, mas acho que foi Natal, não. A gente se conheceu mesmo, valendo, quando o 1100 trocou de lugar e foi ali pras quadras.
Ah, Que a gente verdade. começou a fazer. Que e você tal. começou, você precisou de alguém pra fazer uns vídeos e o Bochecha me Também indicou. foi na primeira Jam, mano. Era É. tudo concreto lá, não sei se você lembra. Sim, Foi eu, lembro. você, o Rodrigo. Sim, é Inclusive, abraço pro verdade. Rodrigo aí. Rodriguinho, né? É. Rodrigo Ramos de Oliveira. E aí essa estrada, Oi, velho, essa estrada fez eu ter esse lance de querer viver da música, mas não exclusivamente. Eu acho que é decisão de vida, né? É que nem eu, assim, eu continuo tocando, sabe? Eu parei até 2016, eu larguei o baixo e um dia o Bochecha virou pra mim, a gente tava gravando muita galera lá no estúdio, né? Fazendo lá, gravando os festivais, e um dia o Bochecha falou, Di, por que você não volta a tocar? Eu falei, mano, tipo... Ele já tem tô- esses bagulho de eu nada. falei, mano, toma uma cota. Ele falou, você tocava baixo mal bem, mano. Eu falei, não sei, velho. Aí o Henrique tava vendendo o baixo dele, Eu lembro disso aí. né? É o baixo azul Aí teve um dele. festival que você tocou, inclusive eu Então. toquei no seu baixo. Exato, é verdade, é verdade. Então, aí foi minha volta, né? E aí, como eu tinha que voltar, eu coloquei pra mim que ia voltar a tocar, caí de cabeça, cara. Estudo. Mas por que você E caiu? eu toquei mal bem nesse. Porque você tava na estrada, mano. Por causa da Isso é responsa estrada. também, né? O Exato. povo acha que estrada, mano, é sair da cidade. Não. Não, é. É Eu tal tô aí até circuito, hoje, mano. toquei no The Sun Orchestra, também, mesmo esquema, cheguei lá pra tocar na orquestra, a nossa orquestra tinha 35 pessoas, e estavam sem baixista, já fazia uma cota. Primeiro ensaio, o cara chegou com a partitura e me deu na mão, eu olhei pra ele e falei, irmão, Ferrou. posso gravar um ensaio? Eu gravei um ensaio e tirei o baixo, tá ligado? De ouvido, né, depois. Você até me perguntou, Dina, anteriormente, como que é o meu lance em Diadema, né? Ah, sim, E eu sim. acho que muito massa falar, porque faz muito parte da minha caminhada. Não existe Herbert de Milho sem Diadema, mano. Tá ligado? Porque eu comecei acompanhando o meu irmão também nas mostras culturais, como batera dele. Uhum. Meu irmão gravou o Graciosamente Acústico aqui no Teatro Clara Nunes. Meu irmão foi técnico de áudio aqui no Teatro Clara Nunes. A gente deve muito a Diadema também, pelo espaço que a gente teve. Todas as mostras que tinha, quando eu não tocava com meu irmão, eu tava lá, nos bastidores. Uhum. Tive a oportunidade de tocar com o meu projeto solo, como cantor, como músico, violonista ali, também na mostra. Então a gente tem esse espaço na cidade. Não, Porque é legal a gente falar, mano, porque tem cidade que não dá esse Sim, espaço, mano. a Casa da Música hoje, assim, eu tô estudando lá e foi, né, eu vejo assim o quão importante é para a cidade Sim, mano. ter um projeto como esse. Agora Rico, eles estão, eles estão ampliando e eu sei que em determinado momento quase morreu, sacou? E hoje você vê, eles estão ampliando a sala, agora na volta vai ter uma sala maior. Cara, e eu tenho uma gratidão assim, cara, porque é minha fuga ali, sabe? É o único momento na semana onde eu dedico exclusivamente pra mim, assim, onde eu vou fazer o que eu amo, tá ligado? Onde eu paro tudo, o corre da empresa e vou lá cantar. Tô fazendo aula de canto, né? Minha banda, Sim. minha banda também que eu tive, lá com os meninos. O No Trade, né? No Trade, até antes, outras bandas, eu tive com a galera de Diadema, mano. Sim. Eu conheci a galera de Diadema. Movimento, cara, de bandas aqui em Diadema, na época ali que Dead Fish apareceu, né, o CPM 22, né, nessa época aí surgiram várias bandas e a galera se conheceu ali. A isso foi orquestra legal. era numa escola particular aqui em Diadema, no estágio. É. Então também, Sim. né, a gente tocava aqui, tocava fora do estado. A gente foi campeão brasileiro, mano. Que legal. Tocando Gostava Tanto de Você, do Tim Maia, e tocando o tema do Esporte Espetacular, velho. Todo mundo bem marcial, tá ligado? A gente chegou entrando na avenida. Desfile aqui na 7 de setembro. Sim, sim. Eu fiz uns 3, 4, Que legal. velho. A gente toquei Cara, 2 anos na no desfile muita também. coisa, velho. Que, tipo, daria aqui pra gente ficar Sim. 5 horas Não, aqui trocando papo ideia. tem, né? E teve uma época muito importante também em Diadema, mano, que foi a época do Estúdio 1100. Sim. Eu vejo assim, ó, o estúdio de 1100, ele chegou para Diadema numa época onde a gente não tinha pico para tocar, tinha uma parte de música e não tinha lugar para tocar. Se você for ver, Sim. não tinha. A gente tinha o Diadema Rock que estava parado, Não. né? A gente não tinha, na época eu estava sem incentivo da prefeitura, né? Não tinha nada assim. Então tava tudo meio, né? Uma fase que depois desse movimento grande que teve, deu esse limbo. E o Bochecha, quando montou o estúdio, desde o estúdio pequeno, ele já começou um movimento de fazer... Super movimento. a gente fez lá no estúdio, o primeiro estúdio dele, que era no Wood Friends, a gente fez o clipe do... Do Pagu. O Pagu veio no segundo, foi lá que abriu o segundo. A gente fez do Rodrigo Oliveira.
tá ligado? E, meu, o clipe mó simplão, mas que, tipo, deu uma baita repercussão, assim, sabe? Dali quando E o ele é Bochecha... um puta artista também. Não, o Rodrigo é Puta sensacional. artista também. Eu tive a honra de gravar uma música dele, que tá lá no Spotify, chama Simples Sim, Saudade. Rodrigo, queremos você aqui também, cara. Eu acho que é super válido Sim, ele sim. falar, porque é um cara que vive a estrada, mano. Sim. E vive esse lance também. Ele também tem dupla essa coisa, face sim, do, sim. do CLT, PJ, músico, do trampo Sim. triplicado, duplicado. E falando do Micem, cara, pra mim foi a visibilidade do Herbert Limírio como batera, e tirando o que a gente até comentou que você e o Bochecha foram percussores aí do meu trampo de música própria, velho, como batera eu criei visibilidade com o Bochecha. Eu gravo pra uma banda de Jundiaí, até hoje, mano, batera, porque o Bochecha me indicou. Que legal. Eu tenho amigos lá, inclusive a gente se conheceu por causa desse movimento Sim. do Micem. E a gente tem que reconhecer porque foram movimentos importantes, como outros também, mano. E na época do Old, na época das quadras, quando hoje ali perto do terminal. Quando o Bochecha falou assim, eu vou pra casinha, né? Eu falei, caramba, mano, é um baita salto, né? Pra quem tava praticamente um quartinho, ir pra uma casa, né? E aí eu lembro que ele virou, Di, eu tô afim de fazer um festival, você não faz o vídeo? E, mano, eu tinha uma câmera, só o pó, minha câmera, velho. O mais louco desse lance do Micem foi que eu era vendedor na madeireira. Uhum. E o Bochecha e o Rafa foram lá comprar uns bagulho de madeira. E, mano, o Bochecha me conta isso hoje. Eu não lembro de ter vendido pra eles, mano. Que louco. E aí, Que era depois pro eu fui estúdio. e a gente ia ensaiar em São Bernardo na época, Uhum. com a banda. A gente tá começando a banda, não sei Sim, na sim. época. Em Diadema só tinha o tiozinho ali de... Esqueci o nome dele. Que fica ali perto do... Era o Guma, Ah, não, perto do Filinto. Não, tinha um outro que era uma rua assim, sem saída. Mano, não lembro. Eu lembro. O- Ah, o HF15. HF15. O Almeidão. É. Pô, velho. HF15. Mano, esse, ó, velho, tem história pra caramba. Sim, Cê é louco. Assim, Não, isso aí lá desculpa, muito mas tempo o também. HF15 era o único lugar que a gente tava na época. Era o movimento de todo mundo. Sim, todo porque mundo era no ensaiava lá, porque centro, era o né? único. Depois veio o Guma. Não, e assim, os equipamentos, infelizmente, como muita gente tocava lá, era meio zoado. Já chegamos de pegar pele rasgada de bateria. Eu tocava bateria nessa época. E pele rasgada. mas era né? muito movimento, Mas, mano. mano, a gente se divertia. Na verdade, né? não tinha nem tempo. Mano, a gente tava cagando e andando Sim, pra esse sim. bagulho, tá ligado? 2000 isso aí, ano Esse 2000, movimento foi 99. importante pro Herbert Batera, Sim. porque o Herbert Batera que conheceu o Simora, que é primo do Bochecha, que indicou o Herbert pra um trampo bom. Véi, se eu fosse um loucão, eu não teria sido indicado. Sim. Se eu não me preocupasse com o meu play, eu não tinha sido indicado. O lance de fazer meu trampo próprio lá, do Bochecha abrir o estúdio várias vezes, falar, mano, vem aqui tocar Não, bateria. Eu várias falei, vezes, "Bucha, eu preciso tirar a música pra um projeto tal. Eu falei, mano, vem aqui, Achava- paga um preço simbólico aqui, mano, mas só pra Toma pagar a uma luz, breja, tá né? ligado? Mas tá aqui a chave do estúdio. Então eu tive esse incentivo dele também, Sim. mano. E eu agradeço, eu falo dele pra todo mundo também, além da minha família, dos meus pais, do meu irmão principalmente, do Josimar Lense, que foi um cara que, na minha formação, eu era adolescente, mano, eu era um pela-saco, velho. 13 anos, 14 anos, eu era um saco. O Josimar falou, calma, mano. E ele me chamava pros futebol, e no futebol ele dava os toques, tá ligado? Falou, mano, presta atenção nisso. Eu queria pegar as meninas da orquestra e falava, mano, isso vai te prejudicar, toma Sim, cuidado. que da hora, velho. se preocupa com o seu play. Não tem problema você... Como é você- importante você ter alguém pegar te orientando, né, cara? E eu não tinha isso em casa. Hoje eu faço isso com os moleques. Tem um moleque que eu tô dando uma orientação lá, tal, que ele tava fazendo um curso com o filho do Jamil. E aí eu trouxe ele para trabalhar comigo, vou passando os trabalhos para ele, e sempre que eu posso eu vou dando uma dica, sacou? Né? Porque tem muita coisa que eu tive que aprender tomando uma cara, tá ligado? E Como isso eu é queria importante, alguém me mano. ensinando, tá Isso é ligado? importante. Sim. Hoje, superficialmente falando, o YouTube ensina muita coisa. Ah, O pra cara, caramba, você velho. vê os caras falando de estrada hoje, você fala, pô, mano, que legal, acho que eu vou agir assim também. Uhum. E aí o cara vai colocar na prática, porque conhecimento adquirido não é aprendizado. Sim, mano. Aprendizado é o conhecimento em prática, Em mano. prática, Né? É a experiência, você ali no perrengue mesmo. Uhum. Então eu ouvi os caras falarem, Josimar, meu irmão, o próprio Bochecha e tal, eu falava, mano, peraí, deixa eu ver, agora no ambiente que eu tô, você não vai conseguir colocar tudo em prática, mano. Tudo que você sabe, tudo que você aprende, que você conheceu ali, você não vai conseguir, mano. É muita coisa. Por mais que você ache que é pouco conhecimento, tá ligado? E aí eu vejo que eu tive essa oportunidade, mano, esse privilégio de caminhar com esses caras e aprender um pouco com cada um, manja, e falar assim,
mano, o Herbert Limir é formado por essa galera, é muito bom, mano. É bom, né? E galera do bem, mano. Sim, sim. Saca? Galera do bem. Sim. Galera que, como é que eu posso dizer? Como a galera fala e tem lugar de fala. Sim. São pessoas que te criticaram num momento, mas não criticaram pra te jogar pra baixo. Criticaram e falaram, mano, vai por aqui, mano, que aqui vai dar merda. Sim. Por quê? Porque eu construí isso lá atrás e deu errado, mano. Sim. Então, a tal da crítica construtiva, a experiência. Não, eu vejo assim, que nem aí, só pra gente amarrar tudo, eu fico muito bravo quando alguém vira, de onde você é? Sou de Diadema, a pessoa dá aquela entortada de rosto, porque Diadema foi queimada durante um tempo por causa da violência, né? Então, assim, eu até entendo o fato de Diadema ser muito rico culturalmente hoje, porque em algum momento alguém, né, deve ter sido a galera das antigas, né, falou, se a gente não tacar a cultura aqui, o negócio fica feio, sabe? E aí deu essa virada, né? A galera vê um pouco de grade na frente, assim, pra entrar em Diadema, né? Sim, sim. E aí eu pego até a música do Rapa, mano, que é até uma parada, tipo assim, meio que pra justificar, mano. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mano. Saca? Tipo, é um lance que a gente faz pra se proteger, mano. A gente bota assim... Não é que não entra qualquer pessoa em Diadema, entra, mano. Chega aí. Você vai ver a cultura da parada. Sim, você vai ver muita gente que tá aqui. Depende de onde você vai entrar, né? Eu tô aqui, hoje morando em Diadema, mano. Morei minha vida inteira. Tô próximo ao centro cultural, ao teatro, ao shopping, à Praça da Moça. E, mano, hoje eu posso ouvir show. De ouvir casa. Alceu Valença. Sim, sim. De casa, mano. Tá ligado? Não, Fresno, que teve recentemente. Hoje teve aí a Juliette. Eu vejo principalmente esse último ano aqui, desde o primeiro ano, assim, né, da nova gestão. Mas esse último ano, cara... Foi uma explosão de artista vindo bom, gente né, de mano? fora de Diadema pra poder curtir, porque às vezes em São Bernardo não vai rolar, sabe? Mano, pra gente finalizar então, cara, primeiro eu queria agradecer muito você ter tido essa coragem, porque eu acho que assim, você acreditar num projeto, né, de um brother, né, e se expor, porque querendo estar falando um pouco de você, às vezes nem todo mundo faz isso, sabe? Espera, deixa o bagulho hypar que eu entro, tá ligado? Então você, assim, sendo o primeiro músico a encarar essa, de aceitar pela nossa amizade, acredito que bem mais pela nossa amizade do que pelo próprio vídeo, entendeu? Então, cara, obrigado mesmo, gratidão, né, por abrir essas portas. Espero que a partir de você eu consiga trazer diversos músicos, porque, mano, eu amo música, consumo, faço, enfim... E só pra gente finalizar, cara, manda uma mensagem pra aquele moleque que tá ali aprendendo instrumento, que tá naquela puta, se eu vou ser músico, não sei se eu vou, mas eu amo isso aqui que eu tô aprendendo. Então, queria que você falasse, assim, mandasse alguma mensagem, ou de incentivo, ou de desincentivo, não sei, né, mas de algo que vai ficar... A real, né, velho? A real, manda a real aí. Como dizia o Nelson, né, a vida como ela é, né? Exato. Cara, antes até de dar esse recado pra galera, cara, acho que eu que tenho que te agradecer, mano, que você tem um vídeo no YouTube hoje por causa de você. Porque você me encorajou e porque você comprou minha treta também. Então eu vou sempre acreditar nos projetos dos brothers e os trampos que são bons também, mano. Porque tem trampo de brother que você fala, mano, eu vou te apoiar, eu vou divulgar, mas eu não vou fazer porque eu não me identifico. E eu me identifiquei, mano, quando a gente se trombou na academia. Sim. Você falou, mano, tá a fim de fazer e tal? Eu falei, mano, nunca fiz. Assim, como músico, é o primeiro podcast, mano. Que legal. Eu tenho diversos podcasts na rede que eu participei, mas como profissional de educação corporativa, mano. Sim. Saca? Então eu nunca pude contar minha história como músico, assim, como artista. Que legal, cara. E mais uma vez é com você, mano. Que legal. Mano. Então, velho. Tomara que daqui surja várias. Com certeza. E quem eu puder grudar na rua pra falar, então, ó, Simora, Rodrigo. Bochecha, né? Bochecha. Pagu. O mano vai pra Pernambuco aí, velho. E, velho, eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer. E essa é a ajuda, tá ligado? A câmera que tá filmando, o microfone que tá gravando, tudo é investimento, mano. Você tá tirando tudo do seu bolso, mano. Sim, mano. Então, como não valorizar um bagulho desse? É a mesma forma que eu gostaria que eu fosse valorizado quando eu chego com um equipamassa pra fazer um show num boteco, mano. Uhum. Eu levo o equipamassa no boteco e eu levo o equipamassa no cruzeiro, num palco gigantesco, sim, tá ligado? Sim, sim. Então, mano, isso é o melhor que você pode dar. Eu te agradeço, mano. Porque assim, mano, aí já se manda esse recado pra galera, mas a gente não vai ficar eternamente aqui, sacou? Né? Você vê, infelizmente, nosso amigo Beiço, né, mano? Faz uma falta, tá ligado?
Então, assim, eu cresci muito depois que o berço foi, assim, de olhar, olhar uma finitude na vida ali, entendeu? Então, tudo que hoje eu faço, eu tento fazer o mais entregue possível, sacou? Né? Então, pô, vamos tentar fazer o melhor, hoje eu tô com a caneca, hoje eu coloco uma roupa diferente para poder fazer o podcast. Tudo é investimento, sacou? Então, manda essa mensagem aí pra galera que tá entrando na música, né, que sonha em ser músico. Que você acha que foi de mais valioso que o Herbert aprendeu e que poderia passar para essa galera? Cara, eu aprendi em casa, né? Ler onde eu tô. Tipo, onde que eu tô agora? Eu era adolescente, mano. Chegando nos meus 18 anos, na época, assim. E aí minha mãe trocou essa ideia. Uma vez eu fui gravar no estúdio, mano, deixei a louça pra lavar. Eu nunca me esqueço disso, mano. E eu tinha um combinado com a minha mãe. Minha mãe, nesse dia, ela chegou antes. E ela viu a louça lá, ela falou: você acha que essa parada vai dar certo pra você? Mas minha mãe nunca falou assim: isso vai dar merda. Uhum. Tá ligado? Ela falou, ela sempre me botou pra pensar. Manja? E eu tinha um exemplo, mano, dos meus colegas, do meu irmão. Só que o meu irmão decidiu que iria fazer aquilo da vida, mano. E vive até hoje, mano. E não vive mal, mano. E toda profissão, mano, tem seus altos e baixos. Uhum. E são escolhas. Então, se o cara quer viver da música, ele tem que saber que vai ter perrengue igual o jornaleiro tem. A empresa pode fechar, você pode quebrar. De qualquer forma, mano. Igual o nosso trampo, igual você como fotógrafo, você como host aqui no podcast, esse projeto pode dar certo, bombar, como pode ser um bagulho que você vai botar na gaveta, ou você vai deixar lá nas redes, e já era, velho. Sim. Só que todos os dias o músico ele tem que ter uma energia diferente do cara que tem um trampo CLT. E tem músico CLT, tá? Existe músico CLT sim. em projetos grandes aí e tal, que a empresa, o escritório paga pra ele CLT, tem benefício e tudo. Você tem que escolher estar lá. Primeiro tem que saber que vai passar perrengue, que a dinâmica do músico é um pouquinho diferente, do artista é um pouquinho diferente, que a gente, no nosso país, infelizmente, a gente não tem o respeito. Sim. Se você busca uma formação como músico, no meio dos músicos fala, nossa, ele tem formação, mas depois, formação como músico, fora, que pra quem não é músico, tá ligado? Sim. Que você tem diversos nichos dentro da música pra você trabalhar. Você pode ser técnico de áudio, você pode ser um cara bem sucedido, e você pode ser um cara que não é bem sucedido. Mas o que é bem sucedido? Pro dia é uma coisa, mano. Sim, pra mim é outra. É saber que você pode ganhar milhões, que você pode estourar com uma música idiota, como tem muita gente assim. Né? Idiota, eu falo, é idiota, não é ruim. Porque música ruim pode ser ruim pra você e bom pra mim. Mas idiota no meu ponto de vista. Sim. Que tipo assim, hoje você faz tudo superficialmente, bota na rede e pode viralizar. Sim. Com uma dancinha, com... Saca? Mas eu, como artista, eu não posso menosprezar, mano. Sim. Embora o termo idiota pode ser o menosprezar, mas não é. Mas é um bagulho que tem gente que passa um ano fazendo um CD, mano. O Pedro Mariano passou fazendo 2 anos o CD dele. Liga a rádio. Vê se o CD dele toca, mano. Toca uma música, mano. Era pra estar estourado, porque o disco é muito bom, a Maria mano. Gadu falou exatamente sobre isso, né? Ela falou, sabe, o mano lá do Skank É um mundo também. ingrato, mano. Não, ele falou, mano, Samuel Rosa, ele falou, cara, desculpa, mano, se o mercado quer uma música por semana, eu não vou ser esse artista. Eu prefiro... E eu acho que é isso, né, cara? Mais uma vez, a gente não vai ficar pra terra. Não. O que vai ficar é o nosso trabalho. Exato. É a nossa integridade. É né? o que a gente tem pra entregar, Sim, mano. exato. E se hoje que a gente tem pra entregar música, faz, mano. Sim. Faz. Agora, sugestão, Herbert, falando, né? Pô, cara, se você puder ter um trampo fixo, pra você não depender totalmente da música, Sim. sendo que você não tá Olha, com essa energia toda, o tragás, mano. O cara tá trampando, mas o cara pode ser Sim. músico, o cara Pode quer ser música. Ele pode fazer os freela dele, Sim. tá ligado? Eu tenho o meu trampo, hoje a gente tá aqui em casa gravando. O Tragás patrocina nós. É lógico. Depois de uma entrada dessa, né? Já a vinheta do podcast. Então assim, velho, você pode viver da música, você pode viver de outras coisas, você pode ter vários trampos. Você pode fazer o que você quiser, velho. Sim, eu acho que assim, uma coisa, eu até converso muito isso com meu filho, com o Lucas. Falo, filho, você também não é obrigado a ganhar dinheiro de um lugar só. Sacou? Exatamente. Hoje em dia, com a internet, cara, você pode ter uma lojinha online e tá trampando em outro lugar, sacou?
E aí, pô, tá entrando dinheiro, paga alguém pra entregar lá no correio pra você, sabe? Esse tipo de coisa. Hoje em dia, o leque tá mais aberto. A gente não tem isso na escola de Mano, empreendedorismo não tem, e tal. cara. Hoje a gente tem essa mistificação, mesmo eu trabalhando com treinamento e desenvolvimento, não é papo de coach não, velho. Sim, sim, sim. Mas eu acho muito importante a gente ter essa veia empreendedora. Como artista, sim. tá? Oh, saber como cobrar, saber como se valorizar. O episódio que foi pro ar agora, hoje, né, inclusive, eu fiz com um diretor de uma escola, do Colégio Brasília, que foi onde eu estudei. E aí, a gente conversando exatamente sobre isso, a gente falou sobre o novo ensino médio e as aberturas que ele deu. E eu falava, cara, uma coisa que eu achei muito legal no Brasília, que eu tive uma aula de administração lá. Então lá tive base de contabilidade, tive base de empreendedorismo e também de como você lidar com o dinheiro, sacou? Mas foi muito pouquinho, tá ligado? Mas já me ajudou. Mas foi uma base, né? E eu questionei isso pra ele. Eu falei, pô, por que na escola a gente tem que aprender Bhaskara, que você não vai ver nunca mais na sua vida, sendo que se você aprendesse como administrar seu dinheiro, ia ser muito mais útil pro seu dia a dia, tá ligado? E foram coisas que eu tive que abrir minha empresa, eu tive que me virar pra descobrir como é que abrir uma empresa, gente tem sacou? empresa aberta. Hoje a gente tem que pedir ajuda a outras instituições. Hoje o Sebrae é focado nisso, Sim, né? exato. De microempreendedor e tal, e dar essa base. Os cursos, né? A gente não aprende isso, mano. Então, não pra galera que quer era viver de Sebrae, música, tá ligado? Hoje você bota no YouTube como abrir um CNPJ, no Google. Então. Como administrar o meu dinheiro. Hoje tem resposta pra tudo. Sim. Mas talvez não caiba no seu ambiente. Então, uma dica também, velho, pra quem quer viver de música, saiba cobrar, saiba se valorizar. Sim. E esteja pronto. Saiba quanto vale seu trampo. Exato. Né? E pra você colocar valor no não seu só trampo... em música, em qualquer área, eu acho, cara. Pra você colocar valor no seu trampo, você tem que se valorizar. E se valorizar é querer ter um trampo sofisticado, bom, pra você resolver. Eu, como batera, eu me preocupo em quem eu sou depois do 4. Não conta? 1, 2, 3, 4 e entra. Ali eu vou mostrar meu trampo. Cara, eu em rede social, eu posso ser ótimo. No 1 minuto ali, mano, de vídeo, do Reels, do TikTok, do Instagram, eu posso ser maravilhoso, mano. Porque ali eu não vou postar um vídeo errando. Esses dias eu postei um vídeo, faço questão de postar esse vídeo errando. Pra galera ver como que é o bagulho. A luz caindo em cima do prato. Sim. Porque todo mundo acha que o Instagram brilho, é o glamour do bagulho, a rede social é o glamour, velho. A gente não é aquilo que a gente é em 1 minuto, mano. Exato. É quem é no Play? Herbert. E aí, mano, tem o Play e tal. Vamos. Como que eu vou mostrar quem eu sou? Como que o cara vai me indicar? Se eu resolver naquele trampo. Sim, com certeza. Então isso é importante pra quem quer viver de música. Porque hoje, quando a gente fala viver de música, viver de arte e tal, mano, eu vou fazer e vou tocar em tudo quanto é lugar, e vou tocar na Paulista e tal. Véi, se você tocar mal na Paulista, você vai ser queimado. Sim. É o que a gente falou. A régua do artista é muito mais alta, mano. A gente não pode errar, tá ligado? Sim. Pra gente fechar, velho, não tem regra. Não tem regra. Eu tava comentando esses dias com uma amiga que hoje tem baterista homem, tem baterista mulher. Se o homem errar, mano, ele errou, beleza. Se a mina errar, todo mundo, homem e mulher, vai ser. Errou, tá vendo? Nem é baterista, velho. Sim. Eu falo, velho, errou igual a gente, mano. Tá no processo, sacou? né? Se ela falhar no play, ela falhou. Mas não é porque ela falou porque ela é mulher, mano. Sim. Tá ligado? Ela falhou porque ela talvez não estudou, porque ela falhou porque ela é humana, mano. Entendeu? Tem muito artista bom. Você tá concentrado aqui, alguma coisa tira a atenção, mano, já era, velho. Sacou? Mas por isso que eu tô falando que a régua é alta, tá Sim. ligado? E eu acho que essa régua é muito seletiva, mano. E pra quem quer viver disso, tem que fazer terapia, mano. Tem que saber relevar, né, umas coisas. E terapia ajuda pra falar, mano, você é sobre o cara que tá falando, velho. O problema Isso tá não lá, sou né? eu. Assim, mano, porque tem difícil, muita gente que critica. Então, véio. assim, resumindo tudo, façam terapia. O podcast vai ser, façam terapia com o Herbert Inimigo. O cara é psicólogo, não. Mas, velho, eu sugiro porque o processo de autoconhecimento é bom, mano. Porque hoje tem muito hater em rede social. Posta um vídeo seu tocando em rede social. Posta uma hashtag. Sim. Mas é visualização. Véi, você tá pronto pro que vão falar? Sim, eu acho que é até mais. Eu parei vários projetos por conta de crítica, cara. Porque na época eu não tinha feito. Não, mas não tinha feito terapia na época. Hoje de verdade eu tô cagando e andando, velho. Puta, o cara levou um pano todo amassado. Mano, esses dias. Cara, é o que eu posso no momento, sacou? Eu sei que a terapia é importante, né? O processo terapêutico de autoconhecimento. Mas, velho, de verdade,
Esses dias o cara postou no meu vídeo. Eu não apaguei o comentário. Quem quiser ver nas minhas redes sociais tá lá, mano. O cara assim, não foi muito maneiro não, mano. Essa tocada aí. Eu falei, tá bom, né? Fui ver o Instagram do cara. O cara não toca com ninguém. Uhum. O cara tá lá, baterista. Não tem um vídeo de baterista. Uhum. O cara não tem um carimbo no passaporte, tá ligado? Onde tá a régua do cara, mano? Tipo esses críticos de hoje aí, Sim. Que tem vários, eu não vou dar nem nomes, tá ligado? São os críticos da música. Que tem canal no YouTube e tudo. Aí, tá, o cara tocou aonde? O cara produziu quem? Então. Não produziu. Então, velho, o bagulho vai mais te zoar internamente. Sim. E já aconteceu isso comigo, Sim. mano. De tipo, ser tá criticado tocando foda, com a né? orquestra, o cara fala assim, eu faço melhor, mano. E deu levantar no meio do play, mano. Eu falei, então toca. Hoje, mano, falo, mano. Ah, mano, mas eu que tô aqui, mano. Sim. Beleza, tá ligado? Fulano é melhor que Beltrano. Legal, mano. É pra você melhor? Eu não tô nessa competição, Sim. mano. Eu quero que ele ganhe também. Exato. Tá ligado? Então é isso, de tá preparado. Tecnicamente, né? Psicologicamente. E o comportamento tá em dia, Sim, mano. cara, mas porque você ser um porre tocando bem Sim. Não, é uma bosta. E assim, cara, isso é coisa de ser humano, né? Várias pessoas vão te elogiar e quando uma fala, aquela parece que tudo elogio foi Desmorona. Eu acho que esse preparo, né, em todos esses aspectos, né? Você observar um erro e falar, puta, eu errei, podia ter arrumado de tal forma, ou seja, está sempre em você, né? Você conseguir olhar pra dentro e falar, puta, se eu tivesse feito tal estudo, pode ser que eu não tinha errado. A gente tá acostumado a mais criticar, e os nossos amigos mesmo, tá? Ah, sim. A mais criticar, eu que trabalho com desenvolvimento humano, isso é um bagulho nosso, mano. A neurociência explica isso, velho. Eu queria até deixar uma lição de casa pra quem tá assistindo pra gente. Pega o celular aí, velho. Você que tem um brother artista, divulga o trampo dele, mano. Divulga o trampo dele. Se você acredita. Se você não acredita, não divulga. Divulga o trampo dele e manda uma mensagem pra ele. Fala, mano, divulguei seu trampo e eu queria te reconhecer. Fala bem do trampo do cara pro cara. Lógico, verdadeiramente. Se você não acha, não faz isso. Manda uma mensagem pra ele e fala assim, velho, eu gosto do seu trampo, eu gosto quando você canta, eu gosto quando você toca. Não espera o cara morrer pra você postar coisa pro cara. Eu sempre fiz isso, né? Dos amigos. Você comenta, mano, a gente tá o Rodrigo uma vez você faz isso. Uma vez o Rodrigo tava tocando era uma espécie de churrascaria, né? Mas ele ia tocar umas músicas dele. Cara, quando ele viu a gente lá, eu fui com a Silvia, ele ficou mal feliz, tá ligado? E a gente foi lá pra assistir ele, não foi nem pra comer. Acabamos comendo, tá ligado? Então é isso, assim, de você também... Esses dias também ele tava tocando aqui na feira, né? Pô, mano, sabe, eu acho que esse é o combustível que às vezes a gente não tem. Tá ali pra prestigiar, mano. Tá ali pra prestigiar. Herbert, obrigado. Eu que de agradeço, verdade. mais uma gratidão, vez. irmão. Você é louco. Bom demais. Eu acho que mais ia pra ter frente conversa aí por umas 5 horas, né? Sim, mais pra frente aí a gente faz mais uma rodada, né? Volume 2. Volume 2. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever aí, de dar esse apoio para esse artista independente que eu sou, né? Para esse projeto que está aí começando e eu vejo ele a longo prazo, então eu vou fazendo ele devagar, já tem 6 anos aí que a gente está correndo, sempre devagar e olhando a longo prazo e construindo, né? Então uma hora eu compro um tripézinho, outro, montei a estrutura básica, a gente vai melhorando, quem sabe um dia eu tenho um cenário também, não sei. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, manda para os seus amigos aí, ajuda a divulgar esse projeto. E vamos que vamos, em breve a gente se vê aí em outro papo legal, como esse que eu tive com o Herbert. E até mais. Herbert, tem uma coisa que eu sempre faço para fechar meu programa com a galera, que é como se fosse um grito do canal. Você me ajuda? Lógico. A gente olhando para essa câmera aqui do meio, a gente vai falar assim, isso, essa aqui. A gente vai falar Partiu Kenai, no 3, beleza? 1, 2, 3 e... Partiu Kenai! É isso aí, galera. A gente se vê no próximo programa. Até breve.